Fala, minha rapaziada do MMA Benevolente. Mais um vídeo aí de palpite do UFC 328, né? Tinha falado errado aí no último vídeo. UFC 328. Eu vou dar uma acelerada aqui que os vídeos estão ficando muito longos e eu tenho takes longos aí também nesse card. Eu quero falar muito dessa merda, dessa luta aqui de Main Event do Pantoja. Animado para essa luta principal, então vamos lá. Nem olhei muito não, vou olhar rápido aqui. O Clayton Carpenter eu acho muito bom lutador. Deixa eu ver se tá, como é que tá. Tá de azarão, legal. José Ochoa, bom lutador também. Faz sentido ele ser favorito, mas o Clayton Carpenter é um cara muito bom aí. Luta dura. Perdeu aí pro Jafel no Brasil, mas é um cara muito duro. Nosso Naldo Canal, horrível. Naldo Canal melhorou na segunda luta dele, mas é muito ruim, tá até azarão aí. Vai lutar contra o Zakaev aí. Muito bom o Zakaev. Luta muito difícil aí pro Naldo Canal. Vamos tá torcendo pra ele, mas é isso aí. William Gomes, cara que quase morre pra bater o peso aí. Falecido toda vez. Pô, quase morre. Mas é um cara novo, um cara bom. Não acredito muito nesse favoritismo do Pet Sabit aí não. Pra mim, William Gomes melhor, vem de melhor fase. Do Joelho do Tubarão, galera. Marco Túlio, nosso garoto aí brasileiro. Pô, muito bom lutador. O Roman Kopilov aí vem de má fase aí por causa da derrota do Borrachinha, né? Tá bem mais velho também. O Matuta é mais novo, eu não sabia que o Matuta era tão novo assim. Pra mim ele era um pouco mais velho. Não é luta fácil. O Kopilov é um cara bom, um cara complicado, mas o Matuta é melhor do que ele. Vai jambrolhar aí o Kopilov. E é isso aí. Vamos lá. Jim Miller, caralho, não vai morrer nunca esse cara, tá louco. 49 anos e 58 bilhões de dias. Ainda tá lutando essa porra ainda. Tem mais de 200 lutas de MMA. Vai lutar contra o Judge Gordon, obviamente muito azarão. O Judge Gordon, que é 5 anos mais novo do que ele, tem 37 anos. Então, aí você vê, né? Jim Miller é muito bom lutador, mas não tem jeito. Ele provavelmente não vai estar vivo até o UFC 400, né? Então, não tem nem como ele lutar no UFC 400. Ele já lutou no 100, 200 e 300. 400 não vai ter como, só você tentar aí esticar pro 350, né? Mas mesmo assim ele já vai estar idoso até lá. Já vai estar com a carteirinha de estacionamento. Então eu acho que tá na hora de Jim Miller aposentar aí. Se ele não tiver devendo ninguém, se ele tiver com as contas dele tudo quitado aí, não tem por que continuar tomando porrada não. Grace Dawson, muito bom lutador. Matheus Rebeck, boa luta. Acredito aí muito nesse favoritismo do Grace Dawson. Mas vai ser uma luta lutada aqui. Muito provavelmente essa luta vai pra decisão. A gente vai ver aí dois caras muito bons, com boa técnica. Dito isso, pra mim, Grace Dawson por decisão. Isso aqui é uma das melhores lutas da noite, tá? Muito boa a luta. O Joel Alves é muito bom, mas o Amosov aí, pô, ele é pica de cachorro. O cara é muito bom. Esse cartel dele aqui é legítimo. O cara é muito bom. Veio lá do Bellator, lá era craque de bola. Um cara que ele mescla, ele nocauteia e finaliza. Ele é tipo o Chavicati, ó. O cartel dele, olha aqui, 12 finalizações e 9 nocautes, cara. Ele sofreu um nocaute na carreira aqui, ó. No terceiro round, não sei o contexto, mas enfim, muito bom, cara. Ele meteu a Anaconda Choke no Neil Magny, coisa linda, muito bom ele. Eu acredito também nesse favoritismo dele, apesar do Joel Alves ser muito bom. O Amosov é melhor do que ele. E ele é um cara que vem pra elite, tá? Ele tá chegando agora, ele só fez uma luta, mas olho no Amosov, que ele é um cara novo ainda e vai chegar rapidamente lá no top 5 também, não vai demorar. Ele é facilmente um dos melhores lutadores da categoria, tá? AT Bagaltier, assassinato, vai rolar, né? Menos 1000. Impressionante, mano. Só dão luta pro Gaultier que ele é menos 1000. Impressionante.
O cara só luta contra nego dão pra ele matar mesmo. E ele vai matar mesmo, não tem muito o que fazer aqui não. Essa luta que deve demorar aí no máximo 1 minuto e meio. Os 90 segundos aí é o suficiente aí pro nosso Ozzy Dias beijar a lona. King Green é outro também aí que já passou da hora de pendurar as luvas, tá levando muito cacete, o goela abaixo aí. Mas deram o Jeff Stips, né? Esse pateta bater. Isso que eu não entendo, o UFC não é de fazer esse tipo de coisa. Mas do nada ele resolve fazer. Botar um cara mais velho do que o Bob Green pra lutar com o Bob Green. Não sei, deve ser alguma coisa relacionada a contrato aí, né? Porque não faz sentido nenhum botar o Bob Green pra se recuperar. E provavelmente o Bob Green vai ganhar essa luta mesmo. Esse favoritismo dele que procede. Jeff Stips não é bom. Então vamos lá. Outra muito boa luta aqui pra mim. O Joaquim Buck é muito bom lutador. Tem se dado muito bem nessa categoria, né? Ele era 84, só que era muito pequeno, desceu para 77. Vinha numa excelente fase, até empacar no Kamaru Usman, que deram para ele bater, né? Ele não conseguiu bater. Sean Brady vinha de ótima fase também, até o Michael Morales dar um cacete bem dado nele. Mas azares, né? Azares. Eu acho que o Sean Brady vai dominar aí. Deixa eu ver, tá favorito também. Acho que ele só perdeu pro Belal também, deixa eu ver. Michael Morales e Belal, isso aí. Inclusive, caralho, foi o único nocaute do Belal aí na história. Loucura, hein? Tem que pra gente ficar de olho, que o Joaquim Buckley é um cara que tem a mão muito pesada. Então, se for, eu acredito que o Sean Brady ganha aí dominando o Joaquim Buckley, porque não é o forte do Joaquim Buckley, defesa de queda, e nem a parte de chão, né? Mas se a luta ficar em pé, existe chance aí do Joaquim Buckley nocautear. Luta não muito fácil de prever, tá? Mas se for pra dar um palpite, eu acredito em Sean Brady por decisão. Mas olho no nocaute do Joaquim Buckley que pode acontecer. Valdo Cortez Acosta contra Volkov. Uma luta não tão boa assim quanto parece. Espero que o Salsa Boy nocauteie. Ele tá azarão aí. Obviamente o Volkov é um cara muito bom, tem melhorado muito o chão dele, que lutou recentemente com Malhadinho e com Ciryl Gane. O Malhadinho ele tinha que treinar chão, porque se ele fosse pro chão ele tinha que aprender a se virar. E o Ciryl Gane, ele não tinha como trocar com o Ciryl Gane, então botou o Ciryl Gane pra baixo. Foi garfado naquela luta. É muito bom em pé também. Cara muito alto, né? O cara tem 2 metros de altura, 2,3 de envergadura, muito magrelão, alto, parece o Slenderman. É muito bom lutador. Valdo Cortez Acosta vem de excelente fase aí, de 200 vitórias direto aí, que o bicho tem para mais de 300 crianças para criar, né? Para alimentar. Então o bicho luta a cada 4 semanas. E vou estar torcendo pro Salsa Boy, mas o Volkov mais técnico, mais lutador, mais testado, mais experiente, um pouco mais velho, mas pro peso pesado pouca diferença. Enfim, faz sentido, o Volkov favorito. É melhor em todos os aspectos, mas o Valdo Cortez Acosta pode surpreender, tá? Chegamos aqui na luta que eu acredito que eu vou me prolongar mais, né? Que é Joshua Van e Tsaru Taira. O que acontece? Porra, eu tenho uma raiva tremenda dessa luta tá acontecendo. Por quê? Chimaev, última luta do Chimaev, agosto do ano passado. Foi campeão em cima do Drigo do Plessis. Tem 9 meses que esse filho da puta lutou. E não fizeram nenhuma disputa de cinturão interino, não cobiçaram isso em nenhum momento, nada. Muito pelo contrário, só na expectativa dele voltar, tá lesionado ou não, quando que volta, quando que não volta. Tá aí, vai lutar aí, vai defender o cinturão dele bem tranquilo, tá querendo subir até sem defender o cinturão. O UFC dá muita liberdade pra ele,
Muito provavelmente, se ele amassar essa luta aí, ele vai pedir para subir já, tendo uma defesa de cinturão, sendo um cara que entrou no UFC prometendo ser campeão de 77, teve diversos problemas, não conseguiu, teve que subir para 84, tudo bem, ainda assim um cara invicto, campeão, beleza. Só que eu acho muita sacanagem tamanha moral que dão para ele e casarem essa luta aqui, sendo que a luta do Pantoja, que ele se machucou, vai completar 5 meses. É 5 meses que o Pantoja se machucou. E essa luta já tinha sido marcada para o mês passado, 4 meses antes da lesão do Pantoja, pós-lesão do Pantoja, né? Então é muita sacanagem. Ninguém quer ver essa luta, isso que é o pior de tudo. Ninguém quer ver essa luta, ninguém queria que essa luta fosse casada. Não faz sentido nenhum dar uma defesa de cinturão pro Joshua Van depois do que aconteceu. Se fosse o caso do Pantoja e ficar fora, igual vai ser o caso do Carlos Zuber, 9 a 12 meses. Mas não, o nego nem esperou. O Pantoja falou que para junho ele estava pronto. Ele podia muito bem lutar contra o Joshua Van na Semana Internacional da Luta ou no card de agosto, que muito provavelmente vai ser o Makhachev, que também só lutou em novembro do ano passado e tá para marcar a luta agora para agosto. Então, porra, eu fico indignado, a verdade é essa. Eu acho uma puta de uma sacanagem, principalmente pela questão do apelo. O Pantoja já é um cara que sofre muito com a falta de reconhecimento, né, de popularidade. Eu queria falar um pouquinho também, porque eu acho que tem um pezinho de culpa dele nisso também. Mas assim, não pulando etapas. Ninguém pediu essa luta, ninguém queria ver essa luta, não era necessário, ela não agregaria nem no card que ela foi marcada inicialmente, que era no UFC Miami, e nem nesse card aqui, se essa luta não existisse. Ninguém ia ligar, muito pelo contrário. E ainda deram um cara pro Joshua Van que muito provavelmente ele vai perder, ele é até azarão, né? Um cara que amarra muito a luta. E o Joshua Van vai perder o cinturão, vai demorar a beça aí para voltar a disputar o cinturão, porque ele não ganha de Manel Kape, não ganha de Kyoji Horiguchi. Então ele vai ficar aí, vai demorar para ele disputar o cinturão de novo. E quando o Pantoja voltar e arrebentar o Tsarutare, vai perder essa oportunidade de botar o Pantoja para arrebentar esse moleque, filha da puta. Porra, não faz sentido nenhum. Pra mim o Tsarutare não deveria estar disputando o cinturão, nem se fosse o caso do Joshua Van defender o cinturão, porque ele perdeu pro Brandon Royval, aí ele ganhou do Brandon Moreno, e essas duas lutas envelheceram mal. Tudo bem, ele venceu o Brandon Moreno, mas o Brandon Moreno perdeu pro molequinho lá. Agora a gente vê que ele está em má fase. Então uma vitória que não envelheceu tão bem quanto poderia. E a derrota contra o Brandon Royval envelheceu mal pra cacete também, porque o Brandon Royval perdeu tanto pro Manel Kape, que vai lutar agora contra o Kyoji, quanto pro próprio Joshua Van. Então não faz sentido nenhum o Tsarutare estar na frente aí. O certo seria Manel Kape disputando o cinturão, se fosse o caso, que eu não acho que deveria tá tendo essa luta do cinturão em jogo. E o Tsarutare contra o correligionário dele lá, o Kyoji Horiguchi. Aí beleza, tudo bem, mais plausível. Mas ainda assim, igual eu tô falando, se fosse num cenário do Pantoja ficar fora 9 a 12 meses, mais ou menos. Pantoja ficar fora de 9 a 12 meses. Aí tudo bem, aí poderia fazer sentido. O Joshua Van contra o Manel Kape. Mas não é o caso, não faz sentido pra mim. E por que eu acho que tem um pezinho de culpa do Pantoja nessa parada? Porque eu acho que falta um pouco de incisão. O cara era campeão, defendeu o cinturão dele 4 vezes. Ele é um cara que ele tinha que impor esse cargo dele pra dentro do UFC. Tudo bem, ele é um funcionário, ele é um cara muito respeitoso e tudo mais. Só que eu digo em questão de poder de barganha. Falar com o UFC, pô, olha só, segura 1 mês e meio, 2 meses, eu vou voltar. Olha o apelo que ia ser. O Pantoja, ele é um cara que ele tem esse negócio dele, porra, ser o cara que ele entra pra matar em toda a luta. Um cara que
ele luta como contender, sendo detentor do cinturão. Ele sempre fala que ele tem uma oportunidade de conquistar o cinturão de novo, não que ele tem a oportunidade de defender o cinturão dele. Ou seja, ele é um cara que tem essa mentalidade. O que falta para ele é realmente um algoz, uma coisa que ele nunca teve. Os adversários dele são sempre muito respeitosos, são sempre muito tranquilos. Então, assim, fica um negócio: ele entra para matar um cara que ele é melhor e que o cara tem medo dele. Então é como se fosse um lobo para dentro das ovelhas. No caso lá do Kaya Sakura, foi o caso mais próximo aí dele criar uma rivalidade. Que o Kaya Sakura veio um pouquinho mais de cabeça em pé ali, tal, meio debochadão. Aí no pós-luta ele falou lá: isso aqui é minha cidade, isso aqui é meu, o UFC Level. O japonês achou que ia chegar aqui e pegar meu cinturão, ele tá muito enganado e tudo mais. Isso ele não tá faltando com respeito, ele tá se promovendo, tá engajando. E ele deveria estar fazendo a mesma coisa com o Joshua Van, cara. Ele deveria estar fazendo a mesma coisa com o Joshua Van, falando: eu vou voltar para buscar o que é meu. Você tá defendendo uma coisa que não é sua. Você tá defendendo um negócio que é meu. Eu vou voltar e vou tomar isso de você. Eu vou pegar o que é meu de volta. Ele deveria estar fazendo isso. Nada contra o Joshua Van, mas isso ia promover muito o lado dele. E é uma coisa que é ali do Pantoja. Porra, ele sabe, ele falou aí esses dias em entrevista aí pro Diego Ribas. Ele sabe que como homem ele não foi vencido. Ele deveria estar incidente em cima disso. Devia estar, porra, caindo pra dentro falando disso incansavelmente, para se manter ativo e as pessoas continuarem lembrando dele e querendo que ele voltasse o mais rápido possível. Porque a gente brasileiro, a gente fica agoniado. Agora o pessoal lá de fora acaba esquecendo dele porque ele ficou em off. Ele não fala da lesão dele, ele não fala muita coisa. O Parrumpa que fala mais um pouco. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso nele. Eu desde antes do canal eu falo bastante que o Pantoja ele tem história de campeão, assim, aquela história que comove o Brasil inteiro. Se o Pantoja tivesse um filme igual o Zé Aldo tem, o Pantoja ia ser muito mais reconhecido. Se o Pantoja fosse no Podpah, se fosse no Luciano Huck, o Pantoja ele tem uma história que se fosse o caso dele estar em busca de entrar no UFC e a história dele fosse contada para todo o Brasil, já iria cativar todo mundo. E quando você descobre que o cara é campeão, defendeu o cinturão dele 4 vezes e perdeu o cinturão dele por lesão, e ele tá se recuperando para voltar e pegar de volta o que é dele, as histórias dele com o pai dele, de Arraial, que ele fez Uber, toda a trajetória dele. A história do Pantoja é sensacional, cara. E essa história tem que ser contada pro Brasil. É uma questão de ser mostrado, cara. Ser mostrado. Tudo bem que não tem nada a ver com luta, mas quem pesquisar aí vai ver o up que deu na carreira do streamer Gaules na época, que em 2020, quando ele contou a história dele no falecido Flow podcast. Na época o Flow em ascensão, no maior podcast do Brasil, ele contou a história dele lá. Pô, você vê os números dele pré podcast lá e depois daquilo, pô, um nível de popularidade dele, a quantidade que subiu. E o Pantoja tem tudo pra conseguir a mesma coisa, cara. Igual o Poatan foi esses tempos atrás aí no Luciano Huck. O Pantoja tem que ser visto, tem que ser visto. Eu fico agoniado de verdade, porque pô, eu torço muito pra ele. Ele é um dos meus lutadores favoritos no geral, principalmente brasileiro. Pra mim ele é top 3 lutadores masculinos brasileiros de todos os tempos. Pra mim é Poatan, Anderson Silva e Alexandre Pantoja. Sim, à frente de Zé Aldo e à frente de todos os outros. Mas isso aí é história para outro vídeo, uma discussão aí que a gente pode ter futuramente. Mas enfim, meu take é esse em relação ao que eu penso dessa luta que não deveria acontecer. Já falei, né, durante o take, que eu acho que o Tsaru Taira vai dominar. Não vejo o Joshua Van tendo boa defesa de queda. O Tsaru Taira ele é muito bom pondo para baixo. Como é uma categoria muito leve, apesar de ser muito bom de strike,
Não acredito que o Joshua vai conseguir o punch ali de conseguir nocautear o Tsarutara com tanta facilidade. Ele precisaria de volume para isso. E não acredito que ele vai conseguir. O Tsarutara vai botar ele para baixo. E parabéns aí. Tsarutara é campeão depois de perder pro Brandon Royval e ganhar do agora falecido Brandon Moreno. Com só 26 anos. E vai perder aí o cinturão dele para qualquer um aí que vem na sequência. Vai perder no caso pro Pantoja, mas perderia também tanto pro Manel Cap quanto pro Kyoji. Mas enfim, né? O que eu gostaria agora para fechar esse take, que essa luta não existisse, acontecesse a luta do Pantoja contra o Joshua Van no card aí de julho ou agosto. Pantoja jambrolhando o Joshua Van, pegasse o vencedor da luta de Manel Cap, que hoje, enquanto isso o Tsarutara aí na geladeira, pegando o vencedor, o perdedor lutaria contra o Tsarutara para decidir quem seria o próximo. Vamos supor, acredito que hoje vença o Manel Cap. Pós Pantoja e Joshua Van, Pantoja defenderia o cinturão dele contra o Kyoji Horiguchi, que na sequência defenderia o cinturão contra o vencedor de Tsarutara e Manel Cap, que eu acredito que seria o Manel Cap. O Pantoja iria varrer mais dois picas de cachorro, que eu acredito que sejam os melhores lutadores da categoria, tirando o Pantoja. E aí mais pra frente, se fosse o caso do Pantoja continuar e tudo mais, e o Tsarutara se recuperando e fazendo por onde, uma hora ou outra ia aparecer uma oportunidade dele aí disputar o cinturão, já que o Pantoja teria varrido todo mundo ali. Dito isso, né, torcer para cair uma bomba e essa luta não acontecer e o Pantoja lutar contra o Joshua Van. Chimaev e Sean Strickland, né, o main event, a luta aí que eu tô esperando bastante, porque os dois estão quase se matando aí nos bastidores, né? Tá uma confusão tremenda aí, que o Strickland é muito louco, né? Fala muita merda. E o Chimaev não gosta de ouvir desaforo também. Eu particularmente acho o Strickland muito maneiro. Gosto muito dele aí. E vou estar torcendo pra ele nessa luta aí, que é o que o Checheno se foda. Mas eu acho que não vai ter jeito. Que o favoritismo aqui é muito grande pro Chimaev. E eu particularmente concordo, não acho que é favoritismo demais, assim. Acho que é o coerente, porque muita gente fala que eles já treinaram junto e que o Strickland não levava atrás do Chimaev. Acredito. Porém, entretanto, todavia, eu não vejo uma vertente muito boa aí pro Sean Strickland. Ele não é um cara de muito punch. Se ele fosse um cara que conseguisse se manter em pé, caísse, levantasse e em questão ali de 1 minuto e meio, 2 minutos de trocação, conseguisse machucar bastante o Chimaev para nocautear, eu acreditaria mais nele. Mas ele é um cara de puro volume, ele é um strike aí de muitas decisões. Deixa eu ver quantos nocautes ele tem, quantas decisões. Olha lá, ele tem 12 nocautes e 14 decisões. Para um cara que é strike, isso é relativamente, falar ruim, né? Mas deveria ter bem mais nocaute do que decisão, e não é o caso. Então, assim, acredito que ele vai ser resiliente, ele vai dar mais trabalho do que o do Duplessis deu, talvez. Talvez por quê? Porque eu acredito que o Chimaev possa finalizar ele, tá? Acredito muito nisso. Mas independente disso, né, o Drake Duplessis passou 5 rounds sendo amassado. O Sean Strickland pode muito bem cair, levantar, brigar um pouco e acabar sendo finalizado lá pro terceiro, quarto round. Para resumir, eu acredito que vai acontecer nessa luta o que aconteceu com o Khabib contra McGregor. Eu acho que o Chimaev vai se mostrar superior ali por 3, 4 rounds, até que vai achar uma finalização. Provavelmente o Strickland vai conseguir roubar um round nesse meio, vai conseguir se manter em pé, vai se dar melhor em pé, mas não vai apresentar um risco grande para o Chimaev aí, que tende a
amarrá-lo. E eu vou nesse palpite que o Chimaev vai finalizar o Sean Strickland aí lá pro terceiro, quarto round. Mesma forma que procedeu a luta de Khabib e Conor McGregor. Então, acho que é isso aí. Para não prolongar muito mais, que eu falei bastante já nesse card. É isso aí que eu acredito. Vou ver se essa semana eu trago mais algum vídeo. Ver se a gente faz essa live aí, assistindo esse UFC na íntegra, ao vivo, na hora, no momento que estiver acontecendo, presentemente. E pós-card também vou trazer o resumo. Então é isso aí, minha rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Os